Falamos agora sobre o caso Robinho. O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que a pasta recebeu um pedido da Itália para que o jogador cumpra a pena por violência sexual aqui no Brasil. O caso foi enviado ao Superior Tribunal de Justiça. Robinho foi condenado pelo crime de estupro. O caso aconteceu numa boate na cidade italiana de Milão, em 2013. A sentença definitiva saiu em janeiro do ano passado. Vamos falar mais, então, sobre esse caso com Davi Tangerino. Ele é advogado criminalista, nosso parceiro aqui de CNN. Doutor, seja muito bem-vindo. Uma boa tarde. Boa tarde, um prazer conversar aqui com vocês. Doutor Tangerino, a partir do momento em que esse processo está no Brasil, o que acontece a partir de agora? O que cabe ao STJ? O Ministério da Justiça, então, deu sequência ao pedido do governo italiano para que o Robinho cumpra a pena no Brasil, né? O que o STJ agora tem que julgar? Se estão presentes os requisitos, a maioria deles de natureza bem objetiva, para o cumprimento dessa pena no Brasil. Então, a ministra presidente, né, a atribuição inicial é do presidente do tribunal, dá ciência ao Robinho que pode se defender ou não. Em apresentando uma defesa, então a ministra determina o sorteio de um dos ministros ou ministras que compõe a Corte Especial, que é, digamos, o órgão mais graduado dentro do STJ. Depois, então, de maneira coletiva, essa Corte Especial decide se estão presentes os requisitos para o cumprimento da pena. Se sim, então, esse caso baixa, para usar uma linguagem mais simples aqui, para a primeira instância do estado onde o Robinho estiver residindo, é expedido uma ordem de prisão e ele começa a cumprir a pena. Doutor, a partir do momento em que a defesa de Robinho se manifesta, essa pena pode ser revista? Não, não há mais possibilidade de o STJ mudar o que foi decidido na Itália, né? O que o STJ pode e deverá dizer é se estão presentes as condições. Então, me parece que a solução aqui é dicotômica. Ou estão presentes, ele cumpre pena, ou não estão presentes, ele não cumpre pena no Brasil. Naturalmente, se sair do Brasil, né, independente dessa decisão do STJ agora, em ele saindo do Brasil, uma autoridade estrangeira pode prendê-lo e submetê-lo à Itália, né? Vamos só lembrar que o Brasil não extradita nacionais, mas se ele for aqui para qualquer país vizinho, eles extraditarão um brasileiro para a Itália. Então, o STJ não tem competência para mudar a decisão italiana. Ele simplesmente diz, cumpre a decisão italiana ou não cumpre a decisão italiana. E esse processo, doutor, dura quanto tempo, mais ou menos? Não há um prazo, né? O judiciário raramente tem prazo para decidir qualquer coisa, né? O que nós temos, todavia, é uma sinalização da ministra-presidente. Pouquíssimos dias depois de o Ministério da Justiça encaminhar para o STJ o pedido do governo da Itália, ela já tomou a primeira decisão e determinou a ciência do Robinho. A questão agora, claro, tem ali alguns prazos processuais para a defesa, então no final do dia quem vai decidir quão rapidamente esse caso será julgado vai ser o eventual relator e, no limite, o presidente da Corte Especial que tem o poder de pautar esse julgamento, né? Eu acredito que pela repercussão toda do caso, inclusive internacional, deverá ser julgado logo. Pois é, doutor, algo que chama muito a atenção, porque essa sentença definitiva, ela saiu em janeiro do ano passado. E só agora, então, que o processo está aqui no Brasil. Por que essa demora? Quando a gente olha o decorrer desse processo envolvendo o jogador Robinho, qual que é a explicação para isso? É simplesmente uma demora da justiça? Foi uma demora de um pedido do governo italiano para que ele cumpra a pena em território brasileiro? O que a gente pode trazer aqui de explicação com relação a esse período em que há a emissão, né, a sentença, a proferida sentença e a execução de fato? Olha, existem os tempos da burocracia e sempre caberia até indagar se houve em alguns desses órgãos políticos alguma demora deliberada por simpatia ao Robinho, né?
Mas a gente não pode ignorar que primeiro o governo da Itália pede a extradição do Robinho. E há um processamento interno, uma resposta do Ministério da Justiça de que o Brasil não extraditaria um nacional, e só depois, então, o governo da Itália volta pedindo o cumprimento da pena no Brasil. Né? Nós teríamos que analisar um pouco o quanto demorou na Itália, o quanto demorou no Brasil, mas às vezes não há muita teoria conspiratória, não. Às vezes as coisas demoram mesmo. Né? Existe o trâmite burocrático, existem outras prioridades, enfim. Um ano em termos de judiciário envolvendo 2 países diferentes. Né? Lembrando sempre que todos esses documentos têm que ser traduzidos em português, consularizados, depois para o italiano. A burocracia tem o seu tempo. Né? Me parece que um ano pode soar muito aos ouvidos dos ouvintes, mas para o judiciário brasileiro, e de novo, envolvendo 2 países, não me parece nada tão gritante assim. Doutor Tangirino, até aproveitando e ampliando um pouco aqui o entendimento jurídico, a gente está falando de um brasileiro que cometeu um crime em outro país, foi condenado lá e deve cumprir a sentença aqui no Brasil. O quão recorrente é isso? E o que tem que ser necessário do ponto de vista até mesmo de um tratado entre países, a ponto de que um brasileiro cometa um delito, seja julgado em outro país, condenado e cumpra a pena aqui no Brasil? Veja, eu não tenho muitos dados do quão frequente mas nós temos que lembrar o seguinte: até 2017, essa possibilidade não havia. A Constituição vedava, como continua vedando, a extradição de brasileiros, o que não é nenhuma jabuticaba brasileira. Muitas constituições reservam esse poder, né, aos seus próprios nacionais. E, portanto, esse caso, ou melhor, essa hipótese só passou a ser possível no Brasil há menos de 6 anos. 3 dos quais nós vivemos em pandemia, em que houve um menor fluxo de brasileiros fora do Brasil. Lembrando também o seguinte, que os brasileiros que cometam crime fora do Brasil e sejam presos, processados e julgados localmente, né, esse problema também não se coloca. Portanto, por que nós não temos muitos casos, então? Porque nós temos que imaginar o caso de brasileiros que cometeram crimes fora, foram julgados fora, conseguiram voltar para o Brasil e não estavam, portanto, à disposição da justiça estrangeira para o cumprimento de pena. Como a lei tem pouco mais de 5 anos, e boa parte dos quais nós vivemos na pandemia, ao fim e ao cabo nós temos poucos casos colocados no STJ para julgamento. Além do que tem todas as questões dos requisitos objetivos. Nós só daremos sequência a esse pedido se o fato for crime no Brasil também, se não houver prescrição, enfim. Então, talvez isso explique. Né? A ministra Maria Tereza se pronunciou publicamente dizendo que seria a primeira vez, então, num caso criminal, em que todos os requisitos dessa lei de 2017 seriam apreciados pelo STJ, o que nos dá a sensação de que os casos são muito poucos, portanto. Doutor Tangirino, como nesse momento o STJ vai se debruçar sobre aspectos formais, o que a gente pode apontar de principal diferença, quais são, se é que elas existem, entre a lei de execução penal na Itália e a lei de execução penal aqui no Brasil? Veja, eu não conheço a lei de execução penal italiana, né? O que eu posso dividir um pouquinho é quais são esses requisitos, né? Nós cumpriremos, então, essas penas quando não couber extradição, observado que seja crime nos 2 países, não é? Que não tenha havido nenhuma forma de perdão ou extinção da pena por qualquer motivo. Esses são os requisitos mais importantes, né? Agora, eu efetivamente não sei dizer como é que esses 9 anos seriam cumpridos na Itália quando comparados com o Brasil. Né? O estupro é um crime hediondo no Brasil e, portanto, esse talvez seja um tema até que o STJ venha discutir no futuro, qual é a lei que rege o cumprimento da pena. Então,
algumas questões ainda estão colocadas em aberto aí no horizonte. E iremos conferir com certeza. Dr. Davi Tangerino, advogado criminalista, mais uma vez, muito obrigada por estar conosco. Até uma próxima, uma boa tarde. Uma próxima. Obrigado, boa tarde.